Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 28. Isaías 40 e versículo 28. Deus abençoe a todos vocês do YouTube que está nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus, que as palavras de hoje que o Senhor estará ministrando a cada um de vocês venham edificar a sua vida, edificar a sua fé, edificar a sua casa, em nome do Senhor Jesus. É conhecendo mais sobre Deus que nós aprendemos a ser mais parecidos com Ele, não é verdade? Nós conhecemos mais a Deus, por isso nos parecemos mais com Ele. Isaías 40, 28. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Preste bem atenção nesta palavra que está sendo trazida aqui hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus está dizendo, preste bem atenção, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Então, aqui, neste livro poderosíssimo do livro de Isaías, ele está deixando bem claro para nós um alerta. Olhem, vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Não é porque você está cansado, não é porque você está estressado, não é porque você está enfermo, não é porque você já abriu mão dessa situação que Deus está seguindo o seu padrão. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Então, Deus não é guiado pelas suas circunstâncias e Deus não é guiado pelo seu sentimento. Então, existem momentos em que você vai ter sentimento de eu não quero mais, eu estou cansada, porque aconteceu algo que te provocou isso. Mas Deus não é guiado por isso. Deus é guiado pelo amor e pela justiça. Então, o que é justo, ele vai executar. E não existe canseira para ele. Não existe fatiga para ele. Não existe estresse para Deus. Não existe enfermidades para Deus. Então, nada pode impedir o agir de Deus. Mas muitas das vezes a gente faz de que forma? Nós colocamos Deus dentro da nossa limitação, dentro da nossa possibilidade. Nós trazemos Deus, o Todo-Poderoso, como a Bíblia está dizendo, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, que não se cansa nem se fadiga, olha quem Ele é. Nós trazemos Ele para cá, para a nossa realidade. E é por isso que muitas das vezes você fica desacreditado que você vai viver o milagre. Você fica desacreditado que você vai viver o extraordinário. Porque você está lidando com um Deus extraordinário como se ele fosse igual a você. Limitado, que fica gripado, que tem enxaqueca, que tem cólica. E não, Deus não é como nós. Ele não se cansa. Ele fica 24 horas pelejando por nós, lutando por nós, trabalhando por amor à nossa vida, porque nós somos seus filhos, criaturas dele que ele nos considera como filhos. Então você precisa, antes de tudo, entender que Deus não segue o seu padrão. Deus não segue o seu entendimento.
Deus não segue a sua limitação. Deus não segue aquilo que você está sentindo. Deus não tem isso. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é a luz. Ele é a própria luz. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus extraordinário. Ele é o Deus que cura os enfermos. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Ele é o Deus que a globo da terra é o seu trono. Aliás, os seus pés estão repousando sobre o globo da terra. Este é o nosso Deus. Então, ele não tem limitações como nós. E nós, muitas vezes, se não praticamente sempre, colocamos Deus dentro de limitações humanas. Ah, meu filho está numa biqueira, numa boca de fumo, debaixo de uma ponte, usando crack. Deus não vai lá. Por que Deus não iria lá? Sim, Deus vai lá. Meu filho agora está no presídio, porque ele matou, porque ele fez coisas terríveis, mas Deus não vai lá. Quem disse para você que Deus não vai? Meu filho está numa clínica de internação. Quem disse para você que Deus não vai lá? Meu marido está dentro de um boteco agora, de um bar, bêbado, caído, de tanto usar cocaína e bebidas alcoólicas. Quem te disse que Deus não entra lá? Então nós precisamos de parar de querer colocar um Deus tão poderoso, tão extraordinário, tão magnífico dentro daquilo que a gente crê, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente vive, da nossa realidade. Quando nós entendermos isso, nós vamos entender que para Ele nada é impossível. Mas quando nós colocamos ele dentro das nossas limitações, então o milagre deixa de existir, a cura se torna impossível, a libertação do marido, do filho, da filha minha se torna impossível. Porque eu não posso. Ah, então é muito difícil para Deus. Não, não é. Para Deus não é impossível. Para Deus não é nem difícil. É fácil. Basta uma palavra dele e tudo se transforma. E aí vai continuar dizendo: é insondável o seu entendimento. O que está dizendo aqui? Não tem como você rastrear os pensamentos de Deus. Não tem como você rastrear por onde Deus vai começar a agir. Isso, fazendo isso, pensando dessa forma, você está trazendo de novo Deus para a sua realidade. Todas as vezes que você olha para a sua situação problemática, você diz assim: olha, Deus começa agindo por aquela pessoa ali, pelo meu marido, pelo meu filho. Olha, se o Senhor mudar meu filho, meu marido também vai ser mudado. Não tem como Deus agir dentro dessa maneira. Deus é insondável. Não tem como a gente imaginar por onde ele vai começar a trabalhar. Talvez ele não comece pelo mais fácil, talvez ele comece pelo mais difícil. Ou vice-versa, ou às vezes começa conosco. Que às vezes a gente tem a mania de pensar que quem está mal é somente quem está num hospital, é somente quem está dentro de um bar, quem está preso, quem está em uma clínica de internação, e não. Muitas das vezes nós estamos na mesma proporção de coisas ruins, de condenação. O que muda é o ambiente. Não estou no hospital, não estou numa clínica, não estou num presídio, mas o caráter está equivalendo. Então, olha como que nós temos uma visão distorcida acerca de nós mesmos. A gente tem a mania de pensar que porque eu estou na igreja, eu já estou salva. Porque eu estou aqui, eu já estou garantida. E não é verdade isso. O que nos garante a salvação é o dia a dia. É o todo dia. É o executar todo dia o que tem que ser feito da maneira que deve ser feita. Então, voltando aqui, recapitulando, é insondável o mover de Deus. Nós imaginamos, nós podemos sonhar, nós podemos criar na nossa mente um plano de fuga. Olha, Deus, traça esse plano aqui. E Deus está olhando e eu imagino Deus brincando e sorrindo e falando com o anjo: olha a cabecinha dela.
Você acha que eu vou fazer isso aí que ela está pedindo? Você acha que eu preciso de ir lá na escola para fazer isso? Então, quer dizer, Deus, ele tem a maneira extraordinária dele agir. E nós não podemos colocá-lo numa caixinha dentro de 4 paredes, trazendo limitações humanas para um Deus soberano. E por que não? Porque todas as vezes que você fizer isso, você não vai viver o extraordinário de Deus. Porque você está vendo ele com limitações. Então, todas as vezes que você imagina, que você o vê dessa forma, você não viverá o sobrenatural que ele pode fornecer. Porque você o vê como você é. Nós temos isso como ser humano, de olhar o mundo, olhar para as pessoas, cada um olha pela sua perspectiva. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você e olhar para você com um olhar analítico e dizer se você é uma pessoa que serviria para ser um líder, se você é uma pessoa que serviria... Não, olha, ela precisa de ter um líder acima dela, ela não consegue liderar. Olha, tem gente que vai ter esse olhar analítico, vai ter outras pessoas que vão olhar para você e vão dizer, essa pessoa tem um caráter meio estranho, olha, essa pessoa não tem. Isso já é do ser humano. Ele olha pela perspectiva do olhar dele. E vão ter outros que vão te olhar e vão dizer, você é um bobão, que eu vou passar a perna nele e ele nem vai perceber. Você quer ver só? Espera só um minutinho. Então, existem várias perspectivas de olhares. E porque existem vários tipos de pessoas, de personalidades e de caráteres. Então, cada um vai olhar pela sua perspectiva. É como a história que o pastor trouxe aqui ontem na mensagem. E ele disse o quê? Existia 2 vendedores de sapatos, 2 empresas que eram concorrentes, e um país. E aí o que aconteceu? O chefe de uma empresa falou assim, olha, funcionário, vai lá, você vai vender sapato lá na África. E aí esse funcionário chegou lá e disse o quê? Olha, estou voltando embora porque aqui é cultura deles andar descalço. Então, esquece, ninguém quer comprar sapato, não vou vender sapato. Estou indo embora, perca de tempo. E aí o outro funcionário de outra empresa foi, teve o mesmo ambiente, a mesma condição, mas a perspectiva do olhar dele era diferente. E tudo mudou. A perspectiva dele foi qual? Pode mandar mais sapato, manda um vendedor auxiliar, porque aqui nós vamos arrebentar de vender sapato, porque ninguém usa sapato aqui. É novidade. Então, quando eles descobrirem como é confortável andar de sapato, acabou. Então, olha a perspectiva. O ambiente é o mesmo, a condição é a mesma, a situação é a mesma, mas o olhar da pessoa é diferente. O olhar dela fez o ambiente se tornar favorável ou não. Ser um terreno fértil ou um terreno que não vai produzir nada. Então, tudo depende da forma como você olha. E aí eu fico uma pergunta para você. Como você tem olhado para Deus? Como um senhor bonzinho, barbudo, cabeça branca, que fica sentadinho e que levanta com dificuldade? Porque ele não é assim. Como você tem olhado para Deus? Como um ser todo-poderoso, extraordinário, que faz acontecer, que se ele falar, acabou tudo, se ele dizer, acaba o planeta Terra, o planeta Terra acaba aqui agora. Qual é o olhar de perspectiva que você tem para com Deus? Deus é nosso amigo? É nosso amigo, mas ele não é seu amiguinho. Cabe a você dar respeito, temor, responsabilidade com o que você fala com ele. Porque a Bíblia diz, cada um dará conta dos seus atos. Quer dizer, vai ter um dia em que tudo que nós fizemos aqui vai ser cobrado. Então, voltando, qual é a sua perspectiva de olhar para Deus? De como eu acabei de falar, de um vovozinho, bobinho, que ama, ama, ama e só ama? Cuidado. Essa não é a versão correta de Deus.
E aí continua no 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer, esse aqui em Isaías está nos apresentando nesses versículos quem é esse Deus. Então, pare de colocar Deus dentro da sua perspectiva, do seu cansaço, do seu estresse, da sua enfermidade, das doenças, da falta de dinheiro, da preocupação, da situação problemática com o filho, com o marido, no trabalho, no emprego, na empresa. Pare de trazer Deus dentro da sua limitação humana, porque Ele é esse aqui, Ele dá força ao cansado. Ele não se cansa, mas ele dá força a quem está cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer, aquele que estava cabisbaixo, jogado, depressivo, dizendo, cansei, não quero mais, a esse ele vai multiplicar, e a esse ele vai levantar, e a esse vai realizar grandes feitos em nome de Deus, em nome de Jesus. O 30 diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão. Aí eu te faço uma pergunta: quantos anos você tem? E às vezes você fala assim: nossa, eu já sou assim, pastor, uma idade avançada, então eu estou cansada, eu estou, sabe, já cansei dessa situação, eu não quero mais, já estou muito estressada, já sofri muito. Já tenho muita experiência, mas é muita guerra, então eu já estou numa idade avançada. E é interessante porque a Bíblia aqui não está dizendo os velhos se cansarão. Está dizendo os jovens se cansarão. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Os jovens se cansarão e fadigarão, e os moços certamente cairão. Ele não está citando, os idosos vão ficar para trás, os idosos vão ficar cansados, mas os jovens vão estar fortes. O que eu acabei de falar sobre perspectiva de olhar? Tudo depende não da idade, não da condição financeira, não do tanto de nível de saúde que você tem, de onde você mora, qual carro você anda, como é a sua família. Minha família faz propaganda de margarina, é perfeita. Não, a minha família, pastor, é tudo desestruturado, cada um foi para um canto. Isso é independente para Deus. Isso não tem nenhuma relevância para Deus. Porque aqui está dizendo o quê? Os jovens se cansarão e os moços certamente cairão. Quer dizer, ele está dizendo, não é o cansaço da idade que vai te fazer parar. Não é o cansaço das situações que irão te fazer parar. O que irá te fazer parar é a sua forma de enxergar a sua própria vida. É isso que vai fazer de você uma pessoa que vai parar no meio do caminho e vai dizer, eu abro mão de tudo, não quero mais, estou desistindo de tudo, porque nada tem solução, nada tem jeito. Mas Deus não está dizendo, não, olha, quando você ficar idoso, realmente você tem que abrir mão porque você não vai ter força. Não. Ele dá força ao cansado. Ele aumenta o vigor e multiplica a força daqueles que não tinham nenhum vigor. O que é vigor? É vida. Quem tem mais vida? Um jovem ou um idoso? O jovem, muito mais anos para se viver. O idoso, ele já viveu muito mais anos do que tem ainda para se viver. Mas Deus está dizendo o quê? Que ele trará multiplicará as forças para aqueles que não têm mais vigor, para aqueles que não têm mais vida, para aqueles que não têm mais tanto tempo, para aqueles que estão cansados da idade. E também para aqueles que, mesmo jovens, mesmo sendo jovens, têm uma perspectiva de derrota, de mimimi. Eu sou fraco, eu não consigo. Como você não consegue? Me dê um motivo para você não conseguir. Eu odeio essa frase, eu não consigo. Eu consigo sim.
Claro que eu consigo. Deus vai me capacitar. Não é porque eu sou muito boa, não é porque eu sou expert em tudo, não é porque eu sou gênio, não, eu tenho um QI acima. Não, não é isso. Porque eu quero fazer. Se essa é a necessidade, então eu tenho que fazer. Ah, mas eu não consigo. Como não consegue? Se tem gente que consegue, por que você não consegue? É como fazer um bolo. Tem pessoas que têm um dom, convenhamos. Vai lá, faz um bolo extraordinário, muito saboroso, mas também faz uma decoração magnífica. E coloca aquelas pastas, né, que eu não sei o nome, glacê, aqueles bonequinhos, e fica aquela coisa maravilhosa, aquelas flores, fica lindo. E você olha e você fala: nossa, que coisa linda. Realmente, é um dom lindo de Deus. Mas se eu tentar, eu consigo. Eu consigo. Não é pela prepotência. Eu consigo porque se aquela pessoa que tem a mesma condição que eu conseguiu, por que eu não vou conseguir? Não se permita se olhar com um olhar de inferioridade. Com o olhar, eu não consigo. Nem começou e já desistiu. Nem começou e já abriu mão. Eu tenho dificuldade. Não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade está na sua cabeça. Você está colocando impossibilidade em algo que você nem colocou a mão. Mas é porque eu errei. Então, mas se você não tentar, nunca vai acertar. O problema não é você errar. O problema é você nunca tentar. Errar, todo mundo erra. Aí que é o problema. Eu consigo sim. O que tem que fazer? Tem que trocar um chuveiro? Eu consigo. Tem que fazer um bolo? Olha, não vai, pode ser que não fique perfeito. Tudo bem, mas eu vou fazer. Pode ser que não vai ficar aqui a parede tão bem feita como um profissional. Verdade, mas eu tenho competência para fazer. Por que não? E muitas das vezes fica esperando, é o famoso ditado, cair do céu aquilo que Deus já te concedeu na mão para fazer. Tem pessoas que não sabem qual é o seu dom porque não tenta fazer nada. Não sabe qual é o dom espiritual. Talvez você tenha dentro de você um dom chamado intercessão. Um dom escasso nos últimos dias, nos últimos tempos. Raríssimo. E de um poder extraordinário. Mas por que a pessoa não sabe? Porque ela não ora. Começa a orar. Aí, de repente, ela começa a perceber que aquilo flui com muita naturalidade para ela. Quando ela pensa que não, ela não estou falando de tempo de oração, 1 hora, 2 horas, e tudo bem se você fica bacana, mas não é essa a questão. A questão é quanto tempo você tem orado e o resultado das suas orações vem em seguida. Isso é sinal que Deus ouviu essa oração. Isso quer dizer que você pode ser uma intercessora, um intercessor. Mas por que nunca descobre o dom? Porque nunca para orar. Nunca nem tentou. Talvez você tenha o dom de louvar, mas por que você não sabe? Porque você nunca tentou. Talvez você tenha o dom de pregar, mas por que você não sabe? Porque você nunca tentou. Nem tentou e já está dizendo, eu não sei. Não vai saber mesmo. Eu não consigo. Não vai conseguir. Eu sou incapaz. Realmente é incapaz. Porque você já está profetizando algo que você nem viveu. Então Deus dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Quer dizer, realmente o ser humano se cansa, independente da idade, mas ele, o Deus Todo-Poderoso, não se cansa, não se fadiga, não se estressa. Ele não dorme, ele não fica doente. Ele não é vulnerável a nada e a ninguém. E aí, o 31 vem arrematando tudo o que eu estou dizendo. E diz assim: mas os que esperam no Senhor. Ele está dizendo,
Sim, vocês vão se cansar. Sim, independente da idade, pode ser idoso, jovem, velho, criança, adolescente, vão se cansar. É um fato. Porém, os que esperam no Senhor. O que acontece quem espera nele, quem confia nele? Quem espera nele é o quê? Quem está confiando. Quem confia, espera. E quem espera, confia. Renovarão as forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quer dizer, talvez você está aí andando e já está cansado, está até mancando. Mas se você esperar em Deus e confiar no Senhor, você não vai andar, você vai correr. E você não vai se cansar. Você vai voar como asas de águia e você não vai se cansar. Talvez você está cansado hoje porque você tem esperado dos homens, e eu falo não do sexo masculino, mas da humanidade, de homens, aquilo que só Deus pode fazer. Você está esperando que alguém chegue em você e te fale algo, que te peça perdão e chore ou algo parecido, e não vai vir. Só Deus pode te dar essa paz da falta do perdão. Só Deus pode te dar essa paz da falta de uma pessoa dizer eu te amo. Só Deus pode te dar essa paz da necessidade humana que nós temos diariamente de muitas coisas. Mas porque muitos não se suprem e buscam se suprir em outras coisas. Buscam se suprir em as suas necessidades humanas, em coisas aqui da terra. E aí se perdem em muitas coisas. Existem pessoas que têm o desejo, eles estão ali necessitados de uma atenção, de uma atenção diferenciada, de amor, de carinho ou de qualquer outra coisa, e aí eles despejam essa necessidade em fazer compras e se torna consumista, acho que é essa a palavra, consumista. E aí passam a comprar tudo que vem pela frente. Outros vão para as drogas e passam a usar drogas. Outros vão para jogos e passam a jogar. E tantas outras coisas tem. Começam a comer além da conta. Já ouvi testemunho de pessoas que comiam, e depois colocavam um dedo na garganta, vomitava, e depois comia. Jesus, amado, isso é terrível. Tudo isso diz o quê? A carência, a falta de algo. Do quê? Do próprio Deus. Dessa força, porque nesse mundo nós vamos nos cansar. Nesse mundo nós não iremos ter paz. Nesse mundo nós não iremos ter sossego. Paz, sossego, verdadeiramente é somente no céu. Aqui nós precisamos de ter Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, para que a paz que excede todo entendimento venha recair sobre a nossa mente e o nosso coração. E aí lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. O que está querendo dizer com isso daqui? Nós vamos ser perseguidos, vamos ter tribulações, vamos ter notícias ruins, vamos ter problemas, e sim, iremos enfrentar tudo isso nessa terra. Mas quando nós morremos para nós e vivemos em Cristo,
nós também não só recebemos a salvação eterna, como nós recebemos poderes. Poderes de profetizar a bênção, poderes do entendimento, poderes do discernimento, poderes da autoridade espiritual sobre enfermos, sobre demônios. Isso são poderes sobrenaturais. Se você pegar uma pessoa aí do mundo e trazer aqui uma pessoa que está possessa por espíritos malignos e falar para essa pessoa do mundo carnal, colocar a mão e expulsar, o diabo vai rir da cara dela. Ele não vai sair. Porque ela não tem o poder sobrenatural. Mas se você pegar uma pessoa que é cheia de Deus e colocar a mão nessa pessoa que está manifestada por espíritos e mandar expulsar, o espírito tem que sair. Porque há nas mãos dela, há na vida dela um poder sobrenatural. É poder, exatamente isso. O próprio Jesus falou. Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Muitas pessoas estão sofrendo porque falta esse poder na vida de cada uma delas. E esse poder só vem através do quê? Da mortificação do meu corpo. Mas vivendo a vida em Cristo. Quando eu morro para mim, morro para o mundo, eu vivo em Cristo, vivo para Ele. Então eu passo a ter o poder que Deus me permitiu viver, poder do Espírito Santo. Então eu quero convidar você nesta noite, para que em nome do Senhor Jesus você deixe de esperar um Deus limitado, um Deus dentro da sua possibilidade. Você precisa urgentemente, hoje, agora, neste momento, mas nem um segundo, mudar a sua perspectiva de olhar para o mundo, para você e para Deus. Deixe de ter um olhar de fracasso. Deixe de ter um olhar de um Deus velhinho, bobinho, sentado no trono, que todo mundo engana. Fraquinho, que levanta com bengalas. Um Deus limitado, um Deus fraco. Mude a sua perspectiva hoje. Muda a sua perspectiva acerca de você. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Tudo bem, dificuldade todos nós temos, mas você nunca vai conseguir se você nunca treinar. Se você nunca tentar. Ah, mas não deu tão certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Você também deve conseguir. Se você está seguindo o caminho, a orientação, a receita, isso não pode falhar. Tem que dar certo. Essa é a diferença do povo de Deus para o povo do mundo, aqueles que não têm o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não desistimos, nós não paramos. Mas você não sente vontade de desistir? Sinto, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sinto, mas Ele me renova sempre. Sinto, mas eu mortifico a minha carne e vivo nele. E o poder do Espírito Santo passa a habitar em mim. Por isso eu não desisto. Por isso eu não paro. Por isso eu não me canso. Mude hoje a sua perspectiva. Mude hoje o seu olhar. Deixe de ter um olhar de fragilidade, um olhar sensível, um olhar que só olha os problemas, as dificuldades e não vê a oportunidade que Deus está colocando em suas mãos de você ser usada para transformar de uma forma sobrenatural aquele ambiente. Mas enquanto você olhar para o problema, você não vai enxergar a solução. Olhe sim para o problema, mas se perguntando, o que eu preciso fazer? O que aqui está precisando? Porque se Deus me colocou aqui, é aqui. Minha vida está no centro da vontade de Deus, então é aqui que Ele me plantou, é aqui que eu tenho que florescer. Eu preciso de dar frutos aqui.
Já falei isso e vou repetir. É muito fácil ser bom quando o ambiente é favorável. É muito fácil ser excelente, bem visto, ter sucesso, quando tudo está dizendo, vai, vamos embora, estou contigo. É muito fácil. Mas eu verdadeiramente, Franciele, eu falando agora, eu vejo que uma pessoa realmente é boa quando eu vejo que nada é favorável para ela, mas ela conseguiu. Nada foi fácil para ela, mas ela chegou. Davi foi um excelente rei. Por quê? Tudo foi fácil para ele? Tudo foi mole? Foi tudo mamão com açúcar? Não. Foram muitas e muitas as dificuldades. Muitos e muitos anos de perseguição. Porém, quando ele chegou no trono, até hoje, ele foi o melhor que passou por lá. As dificuldades não são para nos matar, mas são para nos elevar a um nível que só quem viveu vai poder chegar. Então, se aquela pessoa que está te caçando, que está te prejudicando, tentando te prejudicar, te perseguindo, te caluniando, se ela pensa que vai passar a perna em você, tenha firme na sua mente que não vai. E aí você vai me perguntar, mas como que a senhora sabe disso? Sabe como? Porque ela não tem a experiência que você tem. Ela não passou pelo caminho que você passou. Ela não vai sentar na sua cadeira. Esse lugar que você está é o que Deus preparou para você, através da sua conduta diariamente, das suas experiências diariamente, das suas guerras diariamente. Então não tem como alguém vir e tomar o seu lugar. Ah, mas certa vez eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava na área do financeiro. E na área do financeiro eu era responsável pelo caixa. E aquela empresa entrava muito dinheiro, dinheiro vivo. Na época não tinha Pix, era transferência de banco, era folha de cheque, era cartão. Cartão estava ainda chegando. O negócio mesmo era transferência bancária e dinheiro vivo. Então eu pegava naquela empresa, na minha mão, 40 mil, 80 mil reais em dinheiro, assim, ó, vivo. E o comprador daqueles equipamentos aqui do lado, dono da empresa que era cliente da empresa onde eu trabalhei, e eu ficava ali contando dinheiro, e ele contando tanto e eu contando outro, a gente ia colocando, depois a gente recontava. Na época tinha a maquininha, que você, até hoje tem, né? Que você coloca o dinheiro e a máquina conta, mas naquela ocasião, eu me lembro, várias vezes, a máquina estava quebrada e a gente tinha que contar na mão mesmo. E demorava para dar o atendimento, porque era muito dinheiro trocado, enfim. E aí eu me lembro que é uma história bem breve, eu vou contar rapidinho. Havia uma pessoa que tinha muita inveja do cargo que eu estava exercendo lá, sendo tão nova, na época, né? Porém, ela não entendia que não é o simples fato de você ser colocado no cargo, há uma responsabilidade sobre aquele cargo. E você é cobrada dentro daquilo que você é colocado. Quanto maior a responsabilidade, é maior o salário, sim, mas maior vai ser a cobrança. Isso é natural. Quanto muito é dado, maior vai ser a cobrança. E aí ela fez, e conseguiu me tirar daquele cargo. Me caçou até nos confins da terra e conseguiu me tirar. Tudo bem. Eu fui para um outro cargo. Eu assumi o campo de vendas. E foi um sucesso também. Mas a questão é, quando ela entrou naquele cargo, a pessoa que era do RH, que ela ficou ali bem íntima para conseguir me tirar, ficou amiguinha dela. Muito amiga, de frequentar a casa uma da outra. Por isso eu fui tirada. Mas, enfim, ela entrou. Deu um determinado tempo
e aquela pessoa saiu da empresa, sabe de que forma? Aqui assumiu o meu cargo. Sabe de que forma que ela saiu? Algemada. Algemada. E sabe por quê? Porque ela roubou. Entenda isso. Mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que alguém tenha até tentado tomar o seu lugar, ele não tomou o seu lugar. Ele pode até ter ocupado ali aquele cargo, mas ele não é igual a você. Ele não é você. Aí eu me recordo que a pessoa do RH que me tirou veio até mim e pediu para eu voltar. Eu falei, não, porque agora eu estou saindo da empresa, eu não quero mais voltar. E eu saí daquela empresa. E graças a Deus nunca mais voltei. Entenda. O seu lugar é seu. Podem até te tirar. Podem até tentar puxar o seu tapete. Porém, não vai ser você. E as consequências vão vir para quem assim permitiu que aquele lugar fosse trocado. E veio. Tudo que Deus preparou para você é seu. Ninguém vai chegar lá porque é para você. E mesmo que chegue, vai ser retirado porque você é para ficar lá. O que é seu, ninguém tira, ninguém toma. Quando você está na direção de Deus, obedecendo a voz de Deus, a direção de Deus, entendendo isso, que Ele renova a sua força, você consegue compreender isso. Ah, me tirou. Foi da vontade de Deus. Tudo bem. Mas depois vai vir as circunstâncias. O tempo diz quem é quem. E o tempo é Deus. Amém? Glória a Deus.